Olá, paz do Senhor, com alegria, novamente aqui com vocês, dando continuidade ao nosso estudo de Filipenses, hoje capítulo 3. E que capítulo maravilhoso! Vamos começar aqui no versículo 1, capítulo 3. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Quanto ao mais, irmão meus. Algumas traduções vão dizer: finalmente, irmãos, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Oh, esta que é a carta da alegria. E do começo ao fim deste livro, desta carta, assim dizendo, nós vamos ver sempre o apóstolo Paulo falando sobre alegria. Aqui nós temos a impressão que ele está terminando, concluindo esta carta, finalmente. Mas não é isso que está acontecendo. Ele está fechando alguns assuntos, os quais falou anteriormente, trazendo à tona novamente, esse tópico que em todo o livro nós vamos ver, que é falar sobre alegria. Aqui ele vai fechando o que ele estava falando, vai abordar alguns outros assuntos, porém sempre destacando a questão principal deste livro, a alegria. E esta alegria aqui, irmãs, não é aquela alegria que nós dizemos por acontecimentos, ou felicidade, porque aconteceu alguma coisa, é independente de acontecimentos, de circunstâncias. Muitas vezes, quando acontece algo favorável, algo muito bom, nós dizemos: estou tão feliz, estou tão alegre, mas não é este tipo de sentimento aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando para os filipenses e para os cristãos, para nós, e aqui diretamente aos filipenses, ele está dando um mandamento, é uma ordem. Não é se vocês quiserem, mas ele está dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, independente das circunstâncias e dos acontecimentos, tanto para bons ou ruins, independente do sofrimento, da dificuldade, alegrai-vos no Senhor. Então, esta alegria aqui não é uma alegria que ela vem ou que ela advém de acontecimentos, mas ela vem do Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Que coisa poderosa! Eu, lendo esta carta, irmãs, eu pude observar, várias situações em que Paulo demonstrou, citou a alegria dele. E eu quero destacar aqui com vocês 10 citações, 10 motivos pelo qual Paulo estava alegre. E essa carta, ela se resume em 2 verbos. Eu me alegro e alegrai-vos. Então, Paulo está demonstrando em todo o tempo a alegria dele. E ele também está dizendo em todo o tempo aos filipenses e aos cristãos: alegrai-vos. Então, onde está a alegria do crente? Que motivações que motivos nós temos de alegrias? E nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo. Eu quero citar 10 com vocês. Eu destaquei, até anotei aqui alguns. Capítulo 1, versículo 4, fala da alegria da intercessão. Lembra quando o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 1, no versículo 4, ele diz: eu me alegro sempre fazendo orações por vós. Então é motivo de muita alegria quando nós apresentamos, alguém diante do trono de Deus. Isso nos traz a alegria. Como sumo sacerdote,
Lembra quando ele entrava na presença de Deus e apresentava ali diante de Deus a vidas ali das pessoas? Assim também, quando nós temos acesso diante do trono da graça e como intercessores apresentamos em oração, em súplica, a vida de alguém, isso traz ao nosso coração grande alegria. Lá no capítulo 1, no versículo 25, no versículo 18, perdão, no 1:18, segundo motivo da alegria de Paulo, o primeiro, era quando ele apresentava alguém, os cristãos, os filipenses, em oração diante do Senhor. O segundo motivo da alegria de Paulo, aqui destacada neste livro, está no capítulo 1, no versículo 18, que fala da alegria de ver sempre Jesus sendo pregado, sendo exaltado, sendo glorificado, sendo proclamado através das palavras. E esse versículo lá do 18, muitas pessoas não entendem. Quando ele diz que Cristo está sendo pregado, às vezes de forma, não que Paulo tivesse aqui se alegrando com Cristo sendo pregado de forma indecente ou de forma iníqua, não é isso. O que ele está dizendo é que eles estavam pregando um evangelho genuíno, porém, com motivações erradas, mas o importante é que Cristo seja pregado, e ele se alegrava com cada vez que o Senhor Jesus é pregado, é propagado. O terceiro motivo da alegria de Paulo está lá no capítulo 1, no versículo 25. Depois você pode conferir lá. É a alegria de ver a fé dos filipenses, a fé dos cristãos, tendo progresso, sendo fortalecida, ganhando forma, alcançando lugares altos e fazendo proezas em Deus. Então, o terceiro motivo da alegria de Paulo é ver os irmãos fortificados na fé. O quarto motivo da alegria de Paulo está lá no capítulo 2, no versículo 2, onde fala da verdadeira alegria de ver os irmãos unidos, em ver os irmãos sem contenda, sem divisão, sem briga. Isso era um motivo de alegria para o coração do apóstolo Paulo e também é para o nosso coração hoje, o coração dos cristãos também, quando há um ambiente de unidade, de confraternização, de ajuda, não de competição, não de divisão, mas de juntos. Isso realmente traz muita alegria ao nosso coração. O quinto motivo está lá no capítulo 2, no versículo 17, quando ele diz, para vocês também é motivo de alegria padecerdes, passardes dificuldades em Cristo Jesus. Mesmo quando nós passamos dificuldades, mas estando em Cristo Jesus, nós temos a alegria do Senhor transbordando no nosso coração. O sexto motivo, alegria de reencontrar, alguém querido. Fala lá de Epafrodito, quando ele encontra com o Epafrodito. Então é alegria quando nós encontramos alguém querido, alguém amado, alguém especial. Então isso também traz muita alegria ao nosso coração, e aqui é um dos motivos da alegria do coração do apóstolo Paulo. O sétimo motivo da alegria do coração dele, expressado aqui nesta carta, está lá no 2:28, a alegria da hospitalidade. Muitos cristãos têm perdido esta alegria e não têm achado facilmente. Quando ele diz lá também relacionado a Epafrodito, a homens como este recebam com muita alegria, com honras. Irmãs, a hospitalidade, ela traz motivos de muita alegria ao nosso coração. Nós muitas vezes nessa correria das nossas vidas não estamos mais recebendo com hospitalidade, com carinho, com generosidade. E a hospitalidade nós não vamos ver apenas nessa carta, mas em várias passagens, e principalmente aqui nas cartas
o dever, né, do cristão ser um bom hospitaleiro, alguém que recebe bem, com amor, com alegria, com afago, com carinho, com mimos. A hospitalidade, ela produz alegria. Aqui no coração do apóstolo Paulo, ele diz: recebam com muita alegria, com honra, aqueles que são dignos, né, da palavra do Senhor. O oitavo motivo aí da alegria é justamente o de estar em Cristo Jesus, que é este que nós lemos aqui no capítulo 1, alegrai-vos sempre no Senhor. O oitavo motivo aqui da alegria do apóstolo Paulo era de estar em Cristo, independente de qualquer situação. Ele encontrava alegria por estar em Cristo. O nono motivo aí, alegria de ter pessoas nos auxiliando num momento difícil. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele recebeu o benefício, a oferta, as doações dos filipenses em um momento muito difícil. E isso foi grande alegria para ele. E o 10º motivo aí é a alegria de ter, tá lá, eu não falei os versículos, né? O 9º motivo, 4:11, alegria de ter pessoas sendo geradas em Cristo, alegria de alcançar, de levar pessoas a Cristo. É o momento que o apóstolo Paulo fala: vocês são a coroa do meu apostolado, vocês são a coroa do meu trabalho em Cristo. Então, alegria de alcançar. Já viu quando as pessoas dizem assim: eu ganhei para Jesus? É essa expressão aqui de você levar alguém em Cristo. E o 10º motivo, capítulo 4, versículo 10, que diz que é a alegria de receber um benefício, uma ajuda no momento de aflição. Interessante que quando nós olhamos para todos esses motivos de alegria aqui do coração do apóstolo Paulo, nós vamos ver diretamente apenas um, né, ligado a ele, que foi quando ele recebeu a doação ali dos filipenses. Olha que coisa poderosa. Talvez nós estejamos aí distante, né, desta alegria genuína brotando no nosso coração, porque talvez nós estamos buscando motivos de alegria em outras coisas, né? Em coisas tão diferentes desta alegria de estar em Cristo, como nós começamos lendo aqui. E aqui ele diz, finalmente, ele não está terminando, nós vamos ainda ter mais um capítulo, mas ele diz: alegrai-vos sempre por estar em Cristo Jesus. E ele prossegue dizendo: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O apóstolo Paulo aqui, ele usa o método pedagógico da repetição, repete várias coisas e ele não tem desgosto, acha que isso não é ruim, não, pelo contrário. E as coisas de Deus, irmãs, nós muitas vezes precisamos repeti-las, trazer realmente a nossa memória, repetir, né, com a nossa voz, no nosso coração, trazendo, frisando, fixando para nós, para que elas não se percam, para que elas não saiam facilmente, né, da nossa mente, do nosso coração. Por isso aqui ele diz repetir. Do versículo 2 até o versículo 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo falar de um outro assunto, e ele vai ser também bem enfático, bem incisivo em dizer: cuidado, acautelai, tenham cuidado. Ele vai falar 3 vezes: cuidado com os cães, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos doutores, ensinadores, os falsos profetas aqui. Cuidado para que vocês não percam essa alegria.
não é grupos diferentes, não são 3 grupos aqui diferentes de pessoas, ele está falando da mesma coisa, porém 3 vezes no sentido de incisão, de chamar realmente a atenção dos filipenses e também dos cristãos, a nossa atenção nos nossos dias. Isso é muito atual para nós. Cuidado com os ensinamentos falsos, cuidado com aqueles que vêm tentando distanciar, dispersar do verdadeiro com os ensinamentos falsos. Cuidado para que vocês não percam o verdadeiro sentido, o verdadeiro motivo da alegria verdadeira, que é de estar em Cristo, que é de não distanciar de Cristo. Então é isso que ele vem falando. Aqui eram judaizantes, nós já falamos sobre isso em outras passagens. Eu acredito que vocês vão estar bem assimilando quem são esses aqui que ele está advertindo, né? Para que eram aqueles que estavam querendo dizer que não era possível estar em Jesus, ser uma nova criatura, ter salvação, se não passasse pela circuncisão. Então eram os judaizantes aqui na época que estavam tentando entrar de maneira sorrateira e trazer aqui confusão. E o apóstolo Paulo vai alertar, exortar aos filipenses: cuidado! Não vão por esse caminho, não se distraiam com aquilo que não é verdadeiro. E aqui, a partir do versículo 12, ele vai trazer um contexto muito interessante. Eu quero ler com vocês, que diz assim: não que eu já tenha recebido, ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e que porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que palavra poderosa! Eu imagino que você já deve ter ouvido várias vezes ensinamentos, pregações sobre este texto, sobre esta passagem aqui das Escrituras. Primeiro ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, é ordem, é mandamento. E depois ele diz: uma coisa eu faço, me desprendendo das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, para aquilo que Cristo Jesus tem para a minha vida. O que ele está dizendo? Nem cadeias, Paulo estava preso. Eu disse que nós vamos sempre estar lembrando deste detalhe. Preso em Roma, distante dos filipenses aqui, longe, impossibilitado de muitas coisas. E ele poderia estar trazendo à memória as cadeias, as aflições. Lembra lá de Atos 16, no momento em que essa igreja foi implantada, diz que à meia-noite ele estava preso, ferido porque tinha sido chicoteado, mas eles estavam fazendo orações e cantando louvores a Deus. Então Paulo, ele nem nas prisões passadas, nem na prisão presente aqui em Roma, sabe, nem lembrando talvez ali das feridas, das chicotadas, ele se permitiu estar preso. Ele disse: eu me desprendo das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Oh, minha amada, oh, minha irmã, que palavra poderosa do Senhor para as nossas vidas. Às vezes nós ficamos presas em coisas pequenas que se tornam grandes para nós. Mas às vezes são coisas
que nós poderíamos facilmente nos desprender e correr a carreira que nos está proposta e caminhar para aquilo que está à nossa frente, mas nós ficamos ali perdendo tempo, remoendo feridas, remoendo cicatrizes, dores. E o apóstolo Paulo aqui vem dizendo aos filipenses e vem dizendo a nós, todos aqueles que são cristãos, que estão em Cristo Jesus: alegrai-vos sempre no Senhor, desprendai-vos de todo embaraço e avançai em direção àquilo que Cristo tem para você. Esta é a minha pergunta para você neste capítulo que nós estamos lendo. Como você se encontra nesses dias aqui nessa leitura? Tem situações em que você está embaraçada? É tempo de se desembaraçar. O apóstolo Paulo diz assim: uma coisa eu faço. Tem uma coisa para você fazer, minha irmã. Desembaraça. É você que vai tomar a iniciativa de fazer. Ele diz: eu estou aqui preso, mas uma coisa eu tenho para fazer e eu faço. Eu me desprendo, eu me desembaraço de todas as coisas que para trás estão e eu prossigo para frente. A pergunta que não quer calar aí, como diz a minha irmã aqui neste capítulo, é esse: como tem sido o seu posicionamento nesses dias? Talvez você tenha ficado assim sem ver saídas. Talvez você esteja diante de algumas situações que você não vê o que você pode fazer. E talvez você não tenha esse senso de responsabilidade. Talvez de deixar sempre para o outro fazer, para o pastor fazer, para o meu marido fazer, para a minha líder fazer, para a Edilene que está à frente aqui do grupo Germinar fazer. Mas aqui o apóstolo Paulo traz para ele, e nós estamos lendo essa carta sempre na primeira pessoa, lembra? O apóstolo Paulo está dizendo: eu faço. Uma coisa eu tenho para fazer, que é me desembaraçar, me desprender. E na primeira pessoa, eu tenho algo para fazer. Uma coisa eu tenho para fazer na minha vida, me desembaraçar. Não ficar presa às coisas passadas e avançar para aquelas que estão diante de mim. E até mesmo aqui, irmãs, também não só naquelas situações de tristeza, mas até mesmo naquela de vitória. A vitória de ontem, lembra do maná? O maná de ontem foi de ontem. Hoje Deus tem algo novo para nós nesses dias de hoje. Eu também não posso ficar naquele saudosismo. Naqueles dias atrás eu tinha muito ânimo para oração, eu tinha mais fé, eu tinha mais disposição. Não, o apóstolo Paulo está dizendo: uma coisa eu faço hoje, eu me desprendo de tudo que possa ser embaraço e eu vou para frente, eu vou crescer, eu vou romper, eu vou alcançar aquilo que Cristo Jesus tem para mim. Como você está nessa leitura nesses dias? Como está a sua vida nesses dias? Você também tem caminhado, tem avançado? O convite de Filipenses para nós neste capítulo 3 é: alegrai-vos sempre no Senhor. Cuidado com as coisas que não são verdadeiras, que não são do Senhor Jesus para a sua vida. E para a sua vida não fique embaraçado, não fique presa, não fique na mesmice. Deus tem algo novo para a sua vida. Ele prossegue dizendo aqui mais embaixo, no versículo 19, ele diz assim: irmãos, sede meus imitadores, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Eu quero encerrar praticamente aqui este capítulo, não quero me alongar. O apóstolo Paulo está dizendo: sede meus imitadores. Eu me alegro,
Alegra-te no Senhor. Eu me alegro no Senhor. E aqui nós lemos 10 motivos extraídos aqui desta carta da alegria do apóstolo Paulo. E ele diz: eu me alegro, alegrai você também no Senhor. Eu me regozijo, regozijai-vos no Senhor. Eu tomo cuidado com aquilo que não é verdadeiro. Tome cuidado com aquilo que não é verdadeiro, com aquilo que não é da palavra do Senhor para a sua vida. Avalie, tenha atenção. Tem coisas que parecem, mas não são verdadeiras, não são direcionadas do Senhor para a sua vida, para a minha vida. E aqui ele diz: eu dou exemplo, sigam o meu exemplo, como eu me desprendo de todo o embaraço. E ele diz: se tem alguém aqui que podia se apegar à carne, confiar à carne, sou eu, o apóstolo Paulo. Se tem alguém aqui que é experimentado e poderia ficar preso, poderia até ser eu, mas não sou eu e também não seja você. Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, como eu estou dando exemplo para vocês. Seja exemplo, permaneça em Cristo, observando este exemplo. Oh, minha amada, como é tremenda a palavra do Senhor, né? Aprendermos com este homem trabalhado pelas mãos do Senhor Jesus, mãos que muitas vezes permitiu sobre ele aflição, açoites, prisões, mas que também produziu um tesouro inestimável dentro do coração deste homem que está aqui se colocando como exemplo. Finalizando aqui, irmãs, o versículo 20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu perdi um pedacinho aqui na leitura, vou ler para vocês. Se preocupe com as coisas, não se preocupe apenas com as coisas terrenas, né? Mas voltem a sua atenção, foquem a sua atenção nas coisas celestiais, de onde é a nossa pátria e de onde nós aguardamos o Senhor Jesus. Eu encerro por aqui este capítulo hoje. Amanhã nós terminamos, deixando para você, como sempre, o direcionamento, o convite para você não apenas ler essa palavra corridamente, mas trazer ela para a sua vida. E hoje o foco desta carta inteira é realmente o apóstolo Paulo chamando a nossa atenção para que o nosso coração descubra os tesouros desta palavra que produzem vida, que produzem alegria. A nossa alegria, muitas vezes, irmãs, nós não vamos encontrar em circunstâncias terrenas e naturais. A nossa alegria vem do Senhor que está nos céus, que vai vir nos encontrar e nos resgatar para estarmos junto com Ele. Em nome de Jesus, leia com atenção, absorva e traga para a sua vida e posicione desta maneira como a palavra tem nos orientado. Alegre-se sempre no Senhor. Cuidado com aquilo que não vem do Senhor para a sua vida. Se desprenda de todo embaraço e busque no Senhor a sua alegria. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Fique na paz e até amanhã para concluirmos Filipenses capítulo 4. Deus te abençoe.